Salve galera, começando mais um vídeo aqui, sim, começando mais um vídeo aqui. E recentemente eu falei no meu Instagram, fiz dois stories, na verdade dois reels, sobre a polêmica da Unity, né? E a questão de eles cobrarem uma taxa por instalação. Só que assim, é uma coisa bem complicada de se abordar, porque temos várias opiniões, né? E vários estúdios que são realmente contra, mas na verdade eles não são contra a taxa em si, né? Vamos dizer assim, eles não são contra a pagar pelo aquilo que eles estão vendendo. O problema é a forma com que está querendo ser cobrado, que é basicamente cobrando ali por instalação, sem definir vamos dizer assim, uma reinstalação, ou um jogo pirata, ou uma compra que foi no Game Pass. E aí, tendo várias polêmicas em relação a isso, saiu uma outra nota. Então, digamos assim, eles fizeram a merda, perceberam que fez a merda, e aí lançaram uma outra nota. E basicamente na outra nota eles falam que, por exemplo, jogos como Game Pass e tal, que jogos são liberados no Game Pass gratuitamente ou pela Epic gratuitamente e tal, não serão cobrados do desenvolvedor, e sim da quem está distribuindo. Ou seja, afirmaram que a Microsoft, por exemplo, vai pagar, a Sony vai pagar a conta quando eles liberarem o jogo gratuito lá. Só que aí vem aquela questão, as empresas ainda não deram aval, não falaram nada sobre vou pagar sim, não se preocupe. E aí a outra polêmica é como a Unity vai definir ali que a cobrança não vai ser feita de forma indevida, porque eles falaram que não vai mais cobrar por instalação, vamos dizer assim, se a pessoa instalou 1, 2, 3, 4 vezes na mesma máquina, eles não vão cobrar, mas se for uma instalação em uma máquina e em outra máquina, vai ser cobrado. Então assim, não ficou claro como que eles vão identificar isso. E aí eles simplesmente falaram, confia na gente, que a gente tá falando isso aí. Mas, ao mesmo tempo, vários estúdios fizeram, entre aspas, uma nota de repúdio ali, e exigindo a demissão do CEO lá que deu essa ideia, que é um cara que já tem algumas polêmicas relacionadas na Electronic Arts, que ele veio com uma história lá que, por exemplo, no Battlefield os usuários deveriam pagar pelas munições como se fosse munição de verdade e tal. Então assim, ele é um cara polêmico, um cara controverso, e a indústria toda tá falando muito sobre isso. Porém, eu vou colocar agora a minha opinião. A Unity é uma excelente engine, a Unreal também é uma excelente engine, porém, eu acho que a gente deve se apegar mais na questão de técnicas para desenvolver um jogo. Então, como que funciona, qual que é a ideia. Então, criar um roteiro, game designer, level designer, GDD, né, fazer o documento do jogo, fazer toda essa parte de projetar o jogo em si, né? Então toda a concepção do jogo, porque em resumo a engine é só uma ferramenta. Então a gente não deve ter uma ferramenta vamos dizer assim, uma ferramenta particular, né? Porque muitas vezes quando você está na indústria de games, você vai trabalhar com a ferramenta que a empresa tem, ou você vai trabalhar com a ferramenta Y, ou com a ferramenta X e tal. Então assim, não se apegar tanto à ferramenta, se apegar mais no processo do desenvolvimento do jogo, o que precisa ser feito, como que precisa ser feito. Então, por exemplo, vamos considerar a parte de shader, né? Então é uma parte complexa que toda engine tem o seu shader, né? Então a Godot tem, a Unity tem, a Unreal tem. Então tem todo um mecanismo por trás para você aprender. Então você aprendendo a técnica, você pode aplicar essa técnica em qualquer engine que você for trabalhar, independente da linguagem de programação. Claro que aí você vai precisar talvez se adaptar à interface, se adaptar um pouco à programação. Mas um exemplo, se você souber a lógica de programação, não faz diferença a linguagem. Você tem domínio da lógica de programação, o que vai fazer o jogo acontecer por trás ali dos panos, né? Da mesma forma a parte de, vamos dizer assim, interface. Uma engine tem uma interface, outra tem outra interface. Então assim, não devemos nos apegar à ferramenta, devemos nos apegar à
técnica de construir um jogo, seja do começo ao fim. E aí sim, você se especializando na criação de jogos, independente se também vai ser um jogo de tabuleiro ou um jogo digital, você vai saber a técnica. Depois que você souber a técnica, você pode desenvolver em qualquer engine. E essa é a minha sincera opinião. Eu comecei a estudar Godot recentemente e, cara, tô me surpreendendo, porque ela tem algumas coisas que são mais fáceis para a criação de jogos 2D do que a própria Unity. Porém, tem esse ponto. Amanhã ou depois, a Godot pode deixar de usar algo que está sendo usado. Um exemplo mesmo, que eu estava vendo uns vídeos tutoriais, e eles tinham um nó lá neles que fazia animações, twin. Aí, nessa nova versão, eles tiraram o nó de twin, mas você consegue fazer o nó através da programação. Então, assim, de qualquer forma, todas as ferramentas elas podem mudar ao longo dos anos. E se você ficar apegado à ferramenta, você pode limitar as suas possibilidades. Então, assim, hoje esse problema está com a Unity, amanhã pode estar com a Unreal, amanhã, depois de amanhã pode estar com a Godot, pode estar com qualquer outra, e talvez daqui 5, 6 anos nenhuma dessas existe uma nova. Então, assim, não se apegue à ferramenta, se apegue à questão de como se desenvolve um jogo, seja ele 2D, 3D, é o processo de como desenvolver um jogo, quais partes e quais fases você tem. E aí você vai construindo este conhecimento que depois, independente da ferramenta, você vai conseguir aplicar. Pelo menos essa é a minha opinião. Se você concorda comigo, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você não concorda, deixa aqui embaixo nos comentários também. Sua opinião vai ser muito interessante pra gente poder manter uma discussão sobre isso. E assim, como eu falei, não se apegue à ferramenta, se apegue ao conhecimento. Falou, ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!